Jesus interrompeu o ritual no meio. Essa frase vai mudar tudo o que você pensava saber sobre a última ceia. Não é metáfora, não é interpretação teológica, é um dado histórico verificável, documentado na liturgia judaica que existia séculos antes de Cristo nascer e que a grande maioria dos cristãos jamais ouviu explicar adequadamente, porque sua Bíblia registra o que Jesus disse naquela noite. Mas ela não te conta o que ele estava fazendo, o ritual preciso, milimetricamente ordenado, que ele e os discípulos estavam executando passo a passo, segundo uma sequência litúrgica que não tinha mudado em mais de 1000 anos. E quando você entende esse ritual, quando você conhece a estrutura exata do Seder, do hebraico, que significa simplesmente ordem, tudo muda. As palavras de Jesus ganham um peso diferente. A Eucaristia ganha uma profundidade que vai fazer você sentar e ficar quieto por alguns minutos. E um detalhe específico. Uma taça de vinho que Jesus se recusou a beber naquela noite vai apontar diretamente para a cruz, para o momento em que ele disse Tetelestai, está consumado, e vai revelar que a última ceia e o Calvário eram, na verdade, uma única liturgia ininterrupta que durou 12 horas. Vou te mostrar exatamente em qual momento do ritual ele parou. Vou te mostrar o que o pão partido que desapareceu envolto em linho e foi encontrado representa. E esse detalhe específico, que toda a família judaica pratica até hoje no Seder de Pêssar, vai te tirar o fôlego. Vou te mostrar porque a última coisa que Jesus cantou, antes de entrar no jardim do Getsêmani, era um salmo que descrevia a pedra que os construtores rejeitaram, e como ele o cantava sabendo que era sobre si mesmo. Mas preciso que você fique comigo desde o princípio, porque o contexto é absolutamente tudo aqui. Sem compreender o ritual em sua inteireza, o peso do momento em que ele parou vai passar despercebido. Antes de entrarmos nesse território, preciso dizer uma coisa que digo com convicção e não apenas por protocolo. Eu oro por cada pessoa inscrita neste canal. Leio os comentários, vejo os nomes e os levo diante de Deus. Se você ainda não está inscrito, faça isso agora. Esta é uma comunidade de pessoas que levam a palavra com seriedade. Senhor, que neste momento tua presença repouse sobre cada um que está assistindo. Que o que vamos descobrir juntos não seja apenas informação acumulada, mas encontro vivo com o Cordeiro que transformou um ritual de libertação em sacrifício eterno. Amém. Agora me acompanha, porque precisamos ir a Jerusalém. O ano é aproximadamente 33 da Era Comum. É o mês de Nisan no calendário hebraico, o primeiro mês da primavera judaica, quando as noites ainda carregam um frio cortante que desce do deserto da Judéia e se infiltra nas pedras calcárias da cidade. Jerusalém, que em seus dias comuns abrigava entre 60.000 e 80.000 habitantes, o arqueólogo israelense Magen Broshi estimou esse número com base nas escavações da Cidade Baixa, estava literalmente transbordando. O historiador Flávio Joséfo, em suas Guerras dos Judeus, livro 6, capítulo 9, escreveu que durante uma contagem realizada pelos sacerdotes durante o reinado de Nero, foram sacrificados 256.500 cordeiros para o Pêssar num único dia. Se cada cordeiro alimentava um grupo de 10 pessoas, estamos falando de mais de 2,5 milhões de peregrinos na cidade e nos arredores. Um número que alguns estudiosos modernos consideram exagerado, mas que mesmo reduzido pela metade, representa uma concentração humana sem paralelo no Oriente Antigo. Os acampamentos se espalhavam pelos vales do Cedron e do Inom, nas colinas ao redor da cidade,
em cada claustro e pátio disponível. As escavações arqueológicas conduzidas por Nahman Avighad na Cidade Alta de Jerusalém entre 1969 e 1982 revelaram mansões do período do Segundo Templo com mikvaot, banhos rituais de purificação, privados, o que indica a densidade de famílias abastadas que habitavam aquele bairro elevado e certamente acolhiam grupos de peregrinos para o Seder. O aroma da cidade naquele período era inconfundível e perturbador. Gordura de cordeiro assado, misturada ao odor acre do sangue que escorria pelos canais de pedra construídos sob o pátio do templo de Herodes. Resina de cedro queimando nos altares sagrados. O azeite das lamparinas de argila que iluminavam cada janela, e o cheiro úmido e frio da pedra calcária que guardava o calor do dia e o liberava lentamente pelas primeiras horas da noite. Naquela semana específica, em algum lugar no bairro elevado da Cidade Alta, a área onde os escribas, os sacerdotes aristocráticos e as famílias mais influentes de Jerusalém habitavam, havia um cômodo superior. Em grego, o texto de Lucas 22 o chama de anagaion, aposento no andar de cima, grande e mobiliado. A tradição mais antiga que temos sobre a localização desse espaço vem de Egéria, uma peregrina espanhola do século IV que visitou Jerusalém e registrou que a igreja local venerava um lugar específico na Cidade Alta como o local do cenáculo. Não sabemos com certeza arqueológica absoluta qual era o edifício, mas sabemos com precisão o que havia dentro dele. Porque o que Jesus e os 12 realizaram naquela noite seguia um roteiro liturgicamente fixo, a Haggadah, do hebraico lihagid, que significa narrar, contar. E o elemento central desta liturgia, o elemento que Jesus vai ressignificar para sempre naquela noite, eram as arba kossot, as 4 taças de vinho. 4 taças. Não 3, não 2. 4 taças em sequência obrigatória, cada uma correspondendo a uma das 4 promessas divinas registradas em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Ouça com atenção. Eu vos tirarei dos trabalhos forçados no Egito. Eu vos livrarei da servidão. Eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de poder. Eu vos tomarei como meu povo. 4 promessas, 4 taças. A primeira taça era chamada Kiddush, a taça da santificação, que abria o ritual com uma bênção sobre o vinho e declarava o caráter sagrado da noite. A segunda, levantada durante o Magid, a grande narração das pragas do Egito, era a taça da libertação. A terceira, e este é o ponto que vai ser crucial, então marque bem, a terceira taça chamava-se Kos Shel Beracha, a taça da bênção ou taça da redenção. Era levantada solenemente após a refeição principal, após a recitação da Birkat Hamazon, a oração de graças depois da comida. E a quarta taça, a taça que Jesus deliberadamente não bebeu naquela noite, chamava-se Halel, a taça do louvor, a taça do cumprimento, a taça que encerrava o Seder. Quero compartilhar algo com você que se relaciona diretamente com o que estamos descobrindo agora. Em 30 anos pesquisando literatura do Segundo Templo, os manuscritos de Qumran, os textos apócrifos, a literatura rabínica da Mishnah e do Talmud, meu maior desafio sempre foi transformar o estudo acadêmico em algo que permanecesse vivo dentro de mim, fora das horas de pesquisa. Há alguns anos, comecei a usar uma ferramenta que hoje é parte do meu ritual diário, antes de qualquer outra coisa do dia.
É um aplicativo que pega exatamente o tipo de análise que estamos fazendo aqui. Textos antigos, contexto histórico, liturgia judaica, as escrituras em seus idiomas originais, e transforma isso em prática espiritual cotidiana. É a primeira coisa que abro de manhã. Mudou fundamentalmente a forma como pesquiso e como oro. O link está no comentário fixado abaixo. Mas agora, me dá licença. Porque o que aconteceu dentro daquele cômodo naquela noite precisa ser narrado com toda a atenção que merece. Feche os olhos por um instante. Você está no Anagaion. O teto é baixo, sustentado por vigas de madeira de oliveira que ainda carregam o cheiro amargo da resina. As paredes de pedra calcária guardam o frio da noite. Há 13 homens reclinados sobre divãs baixos, apoiados no braço esquerdo, porque esta era a postura exigida pelo Seder, um gesto deliberado e politicamente carregado. Somente homens livres se reclinavam à mesa. Escravos ficavam de pé ou sentados. Reclinar-se era o corpo dizendo, sou livre. E sobre as mesas baixas à frente deles, os elementos do ritual estavam dispostos com precisão ritual sobre o que a tradição chama de Keara, o prato do Seder. A Zeroa, o osso do pescoço do cordeiro, representando o braço estendido de Deus que libertou Israel. O Maror, ervas amargas, raiz forte triturada até liberar um aroma que queimava as narinas e os olhos de quem a provava. Memória sensorial e imediata da amargura da escravidão. O Charosset, uma pasta densa de tâmaras, maçã, nozes e vinho tinto escuro, com a textura exata e a cor terrosa do barro com palha que os escravos hebreus moldavam em tijolos sob o sol do Egito. Os carpas, salsa ou aipo, mergulhado em água salgada que representava as lágrimas dos escravos. O beitzá, o ovo cozido, símbolo da destruição do templo e da resiliência do povo. E no centro da mesa, sobre um guardanapo de linho branco dobrado em 3 camadas, 3 matzot, pães ázimos, sem fermento, finos como papelão, quebradiços e ásperos ao toque. O Seder tinha avançado. A primeira taça havia sido levantada. A Hagadá havia sido recitada. A história do Egito, das pragas, da saída, com cada participante obrigado pela lei oral não apenas a ouvir, mas a sentir-se como se ele mesmo tivesse saído da escravidão. E então chegou o momento do Yahatz, o 10º passo do Seder. Jesus tomou a matzá do meio, a segunda das 3, a que fica entre as outras 2, e a partiu. Num gesto silencioso e carregado. O pedaço maior foi envolto cuidadosamente num guardanapo de linho branco e escondido. Este pedaço escondido chama-se afikomen. A palavra vem do grego epikomion. Originalmente designava um grupo festivo que percorria as ruas em celebração após um banquete. Na liturgia do Seder, o afikomen é escondido pelo pai de família, e as crianças têm a missão de encontrá-lo. Sem o afikomen, o ritual não pode ser concluído. A festa não termina. A liturgia fica suspensa. O pão do meio, quebrado, envolvido em linho branco, escondido, e depois encontrado e trazido de volta para completar a refeição. Guarde esse detalhe com toda a força da sua memória. Vamos precisar dele. Mas antes, havia acontecido algo que os evangelhos registram e que só ganha sua dimensão real dentro do contexto litúrgico da noite. João 13 descreve Jesus levantando-se da mesa durante o Seder, tirando a túnica, colocando uma toalha na cintura e lavando os pés dos discípulos. Num contexto greco-romano, a lavagem dos pés era serviço de escravo.
Num contexto judaico da época, era tarefa atribuída aos discípulos mais jovens em relação ao seu mestre. O que Jesus fez foi uma inversão deliberada e perturbadora de todas as hierarquias presentes naquela sala. Pedro entendeu imediatamente. Nunca me lavarás os pés, ele disse, mas não compreendeu ainda a profundidade do gesto. Depois houve o anúncio da traição. João 13, 21 descreve que Jesus ficou perturbado no espírito. O grego usa etararte, um termo que carrega a ideia de agitação violenta, de águas revoltas. Não uma perturbação serena, mas um turbilhão interno. E ele disse: em verdade vos digo que um de vós me entregará. O silêncio que deve ter caído naquele momento, a tensão dos olhares. Cada um começando a perguntar: sou eu, Senhor? Porque a Haggadah havia acabado de narrar como Deus conhecia cada coração. E foi nesse ambiente, de ritual, de sagrado, de traição iminente, de amor e de medo, que Jesus chegou ao momento da terceira taça. Preciso pausar aqui para te perguntar algo que me parece urgente. Já houve um momento na sua vida em que a liturgia da sua própria história pareceu interrompida? Um capítulo que Deus parecia ter deixado em aberto, uma promessa suspensa no ar, uma taça que você esperava beber e que permaneceu sobre a mesa? Escreve nos comentários agora o que está pesando no seu coração. Eu leio cada mensagem e esta comunidade ora uns pelos outros com genuinidade. Porque o que Jesus fez com aquela quarta taça tem tudo a ver com esses momentos em que Deus parece silencioso na nossa história. Depois de levantar a terceira taça, a Kos Shel Berachá, a taça da redenção, e pronunciar as palavras que estilhaçaram a liturgia: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus disse algo que os discípulos certamente registraram com precisão, porque era completamente inesperado, sem precedente em toda a história do Seder. Lucas 22, 18. Porque vos digo que desde agora não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele anunciou que não beberia a quarta taça. Deixou o aléu incompleto. Deixou a liturgia aberta como uma ferida. Mas antes de irmos ao Calvário, precisamos passar por Getsêmani, porque ali acontece algo que confirma, do ponto de vista litúrgico, que Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Após encerrar o Seder com os discípulos, o texto de Mateus 26:30 registra numa frase aparentemente simples: depois de cantar os hinos, saíram em direção ao Monte das Oliveiras. Um versículo, uma frase. Mas quando você sabe quais eram esses hinos, quando você sabe o que estavam cantando, esse versículo explode em significado. Os hinos do Seder de Pêssar eram o aléu completo, os Salmos 113 a 118. Os Salmos 113 e 114 eram cantados antes da refeição principal. Os Salmos 115 a 118 eram cantados após a quarta taça, para encerrar o ritual. Mas Jesus não bebeu a quarta taça. Então o que eles cantaram? A análise da Mishnah Pessahim, o tratado rabínico que detalha cada etapa do Seder do Segundo Templo e que foi codificado por volta do ano 200 da Era Comum, mas reflete práticas que remontam a séculos anteriores, indica que a parte final do Alel era cantada mesmo sem a quarta taça em situações excepcionais. Jesus conduziu o cântico dos Salmos 115 a 118 em direção ao Getsêmani. E agora escuta o que é o Salmo 118. Escuta as palavras que saíram da boca de Jesus naquela noite de traição, caminhando em direção à sua própria prisão.
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor. É uma maravilha aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O próprio Jesus cita esse versículo em Mateus 21, 42, aplicando-o explicitamente a si mesmo. E então o cantou, na noite em que seria rejeitado, preso e executado. O rolo do grande salmo, encontrado na caverna 11 de Qumran, em 1956, e hoje preservado no Museu de Israel em Jerusalém, confirma que o Salmo 118 tinha um papel litúrgico central nas celebrações pascuais do Segundo Templo. Não era apenas um poema, era um hino processional, cantado por peregrinos enquanto subiam em direção ao templo para o sacrifício. Era o cântico dos que se aproximavam do lugar da morte sagrada. Agora voltemos ao Afikomen, porque este é o detalhe que, em décadas de pesquisa e de ensino na universidade, considero o mais teologicamente carregado de toda a liturgia pascual. O pão do meio, a segunda das 3 matzot, é quebrado. O pedaço maior é envolto num guardanapo de linho branco. É colocado num lugar escondido. Sem ele, o seder não se completa. Ele precisa ser encontrado e trazido de volta. E quando Jesus tomou aquele pão e o partiu, dizendo, "Isto é o meu corpo dado por vós", ele estava manipulando precisamente esse elemento. O pão do meio, quebrado, envolto em linho, escondido, encontrado, devolvido para completar o que havia ficado incompleto. O rabino e estudioso Alfred Edersheim, em seu monumental The Life and Times of Jesus the Messiah, publicado em 1883, já apontava que o Afikomen apresenta uma convergência estrutural perturbadora com a narrativa da morte e ressurreição de Cristo. E o professor Israel Knoll, da Universidade Hebraica de Jerusalém, em seu trabalho sobre os hinos do servo sofredor nos manuscritos de Qumran, admitiu que os paralelos simbólicos entre o Afikomen e a narrativa cristã do sepultamento e da ressurreição são tão estruturalmente precisos que desafiam a explicação por mera coincidência. E então chegamos ao Calvário. É aqui que os 2 loops que abrimos no início deste vídeo se fecham com uma precisão que ultrapassa qualquer acaso. O loop da 4ª taça, o loop do ritual interrompido. João 19, versículos 28 a 30. Jesus está na cruz. O texto diz, depois, sabendo Jesus que tudo estava já consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Havia ali um recipiente cheio de vinagre. Então, puseram uma esponja embebida no vinagre num ramo de isopo e aproximaram-na de sua boca. Tendo Jesus tomado o vinagre, disse, Tetelestai, e inclinando a cabeça, entregou o espírito. Tetelestai, em grego koine, este é o perfeito passivo de telen, completar, terminar, pagar integralmente. Era exatamente o carimbo que os comerciantes e credores gregos colocavam em documentos de dívida quitados. Está pago em sua totalidade. Mas há uma dimensão litúrgica nessa palavra que a maioria das traduções simplesmente não consegue transportar. Jesus tomou o vinagre, bebeu da taça que lhe foi oferecida num ramo de isopo, e o isopo não é um detalhe acidental. Era exatamente a planta usada em Êxodo 12, 22, para aspergir o sangue do Cordeiro Pascal sobre as ombreiras das portas dos israelitas no Egito. E então disse Tetelestai, a 4ª taça do ceder, a taça do Alel, a taça do louvor e do cumprimento, foi bebida. Na cruz. O ritual que havia sido suspenso no cenáculo foi completado no Calvário.
A liturgia do Pêssar, que começou em Êxodo 12, no Egito, 13 séculos antes, chegou ao seu ponto final exatamente na hora em que o Cordeiro da Páscoa era sacrificado no templo de Herodes. Porque o Evangelho de João é preciso ao situar a crucificação na tarde do 14 de Nisan, enquanto os sacerdotes levitas imolavam os cordeiros pascuais na esplanada do templo. Flávio Joséfo, em suas Antiguidades Judaicas, descreve que o sacrifício dos cordeiros ocorria entre as 3 e as 5 da tarde. Os evangelhos sinópticos registram que Jesus morreu por volta da 9ª hora, às 3 da tarde no cômputo judaico. Um mestre de Nazaré morreu na hora exata em que os sacerdotes sacrificavam os últimos cordeiros do templo de Herodes. E João 19:36, ao descrever os soldados que deliberadamente não quebraram as pernas de Jesus, ao contrário da prática habitual para apressar a morte na crucificação, cita diretamente Êxodo 12:46. Não lhe quebrareis nenhum osso. A lei do cordeiro. Cumprida na letra, no detalhe anatômico, no osso intacto. Quero deixar você com uma reflexão que carrego há décadas e que cada vez que retorno a ela, produz em mim um silêncio diferente. A última ceia não foi um adeus improvisado. Foi uma liturgia executada com precisão milimétrica, carregada com 14 séculos de memória coletiva de um povo, na qual Jesus foi simultaneamente o celebrante do ritual e o objeto do ritual. Ele foi o sacerdote que presidiu o céder e o cordeiro que seria sacrificado. Ele partiu o aficômen e era o aficômen. Levantou a 3ª taça da redenção e era a redenção. Cantou o aléu sobre a pedra que os construtores rejeitaram e era essa pedra. E quando a 4ª taça foi finalmente bebida, não em torno de uma mesa coberta de linho, mas suspensa entre o céu e a terra, numa cruz de madeira bruta, com vinagre e isopo, o céder eterno de Deus com a humanidade estava pela primeira vez em toda a história do cosmos verdadeiramente consumado. Tetelestai. Não apenas terminou, completado. Cumprido até a última letra, até a última taça, até o último osso intacto. Diante disso tudo, preciso te fazer uma pergunta que levo muito a sério. A palavra que Paulo usa em 1 Coríntios 11:25, quando cita Jesus dizendo, fazei isto em memória de mim, é anamnesis em grego. Não uma lembrança passiva e nostálgica, mas uma representação ativa, um trazer de volta ao presente o ato original em toda a sua eficácia. Não é lembre-se do que aconteceu, é faça isso de tal forma que o evento original se torne presente aqui e agora. O aficômen trazido de volta para completar a festa. Então te pergunto, da próxima vez que você se sentar à mesa da Eucaristia, ou seja qual for o nome que sua tradição dá a este ato, como você vai sentar? Sabendo agora que não está apenas recordando, mas participando de um céder que começou no Egito, foi suspenso no cenáculo, foi completado no Calvário e continua ativo toda vez que pão é partido e taça é levantada em nome dele? Antes de você fechar este vídeo, preciso te dizer algo com a seriedade de quem passou décadas mergulhado nesses textos. O que descobrimos hoje não pode ficar como um episódio isolado de curiosidade intelectual. Este tipo de profundidade, o cruzamento entre a liturgia judaica, os manuscritos antigos e o Evangelho de Cristo, precisa ser algo que você alimenta diariamente, não apenas quando um vídeo te convida a isso. Foi exatamente por isso que o que eu deixei no comentário fixado abaixo transformou minha prática. A ferramenta que mencionei anteriormente, que abro todas as manhãs antes do café, antes de qualquer outra coisa,
ela faz exatamente o que este vídeo começou.